Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós vamos meditar na seguinte palavra: Eu sou o que você necessita ser. Eu serei o que você necessita ser. O texto que nós vamos ler, queridos, se encontra em Êxodo capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais ainda: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Moisés, ele indagou a Deus e falou: Senhor, eu vou falar para os filhos de Israel, eu vou falar para Faraó. E quem é que vai me enviar, Senhor Deus? Eu preciso de uma referência. E Deus falou para Moisés: Moisés, você vai dizer que eu sou, me enviou. Eu sou, me enviou. Significa dizer que o eu sou aqui é eu fui, eu sou e eu serei. Eu sou o que você necessita. Eu sou o seu Jeová Jirei. Eu sou o seu Jeová Rafá, o seu Jeová Nissi, o seu Jeová Tissiqueno, o seu Jeová Roi, o seu Jeová Shalom. Enfim, Deus, ele é o que ele é. A Bíblia fala que Deus, ele se manifesta em nossas vidas, suprindo todas as nossas necessidades, suprindo todos os nossos anseios e todas as nossas dores. Muito bem. E aqui nós destacamos 3 princípios, que é o discernimento, a direção certa e a decisão certa. O discernimento, queridos, é algo que nós precisamos ter continuamente sobre as nossas vidas. Porque o discernimento, ele vai nos dar, vai nos abençoar e vai levar a lugares altos. O discernimento, ele vai nos livrar de nós mesmos, das armadilhas do diabo. Ele vai nos livrar de tudo que é ruim. Por quê? Porque é o discernimento do Espírito. Eu acho que é o dom que mais hoje precisa ter nas igrejas, buscar nas igrejas. Na minha opinião, acima dos dons de língua, de profecia, é o discernimento do Espírito. Por quê? Porque hoje nós vivemos dias onde nós vemos muito heresias, muitas coisas erradas dentro da própria igreja. E fica difícil você distinguir o joio do trigo. Aí só um perito, uma pessoa que tem realmente uma vocação, um Espírito de Deus, aguçado, que é o discernimento, não importa se ela fez teologia ou não, se ela é crente há 1000 anos, não é? Ela vai ter o discernimento do Espírito, o discernimento do Espírito. Por exemplo, esses dias nós vemos o apóstolo Valdemiro Santiago. Ele é um homem, nada contra esse pessoal de televisão. Para mim, eles fazem um trabalho relevante, Eu, a vida toda, eu sou fruto também, de uma influência televisiva, Haja em vista o próprio Avalnice Milhomes, o Caio Fábio, o próprio Sila Malafaia, Enfim, eu gosto muito da forma que Deus usa as pessoas na televisão. Eu recebi uma palavra poderosa certa vez na minha vida com a Bispa Cléia Rossafá, pela televisão. Agora, perceba o seguinte, que o apóstolo Valdemiro, ele, quando alguém o questiona, ele se volta de uma forma muito atroz contra a pessoa. Foi o que aconteceu com Marcelo Rezende. E ele pragueja e ele joga praga em cima da pessoa. E nada contra ele, que Deus abençoe o ministério dele, mas o que ele precisa entender é que o reino de Deus não se procede dessa maneira, Então aconteceu um caso onde alguém falou mal, de umas atitudes dele e ele praguejou essa pessoa, dando 7 dias de vida. Então olha o nível do ministério. Mas pastor, esse homem faz milagres, prodígios, sinais, maravilhas, mas aqui não estou falando da pessoa dele. Estou julgando aqui, eu não julgo o profeta, eu julgo aqui a profecia. Então é muito perigoso a pessoa andar nessa direção. Então o discernimento do Espírito, o discernimento faz você andar em lugares altos, andar em lugares sublimes.
Eu me lembro que nós tínhamos um vizinho, pense em um vizinho perturbado, atribulado, né? Um vizinho que estava animado pelo espírito maligno, né? E esse vizinho perturbava todo mundo ao redor da nossa casa, né? E de sorte que os vizinhos iam falar com ele queria brigar, sair na mão, né? Como diz aqui na Bahia. E nós começamos a orar. Eu chamei minha esposa, nós vamos orar, porque eu nunca ouvi o cristão discutir, né? Que ele mesmo pegou até uma arma para outro vizinho que estava do outro lado da rua. Agora imagine nós que morávamos perto da casa desse vizinho. E ele chamava qualquer um para briga. Mas nós ali aguentamos quietos, calados, orando, né? E Deus levanta um profeta, falou o seguinte, que Deus vai arrancar ele com raiz, com tudo. E no dia do meu aniversário, 22 de fevereiro, né, realmente Deus arrancou aquele vizinho com raiz e com tudo. Ainda o evangelizei, lhe deu uma Bíblia e ele disse que ia procurar uma igreja evangélica. Então, isso significa dizer, queridos, que nós devemos ter o discernimento, né? O discernimento ele vai fazer com que você não entre em briga. Ou melhor, você não entre em discussão. É como eu vi até uma pessoa falando, né? Uma amiga da gente, uma pessoa muito culta, erudita, falando sobre quando você ganha uma briga, você sente mal. Quando você perde, você sente mal. Espera aí, quando você ganha uma briga, você sente mal. Quando você perde uma briga, você sente mal. Qual a melhor opção? Não brigar. Não brigar, né? E ela falou, olha, porque ela é uma pessoa de muito argumento, uma pessoa muito preparada, mas muito espiritual, né? E a Bíblia fala que um homem espiritual, ele compreende todas as coisas, de ninguém é compreendido, né? Então ela falava que quando ela brigava com qualquer assunto, né, e ela ganhava, ela se sentia mal. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava ali na vida dela. Qual foi a reflexão dela? Não brigar mais. Não discutir mais, deixar que Deus faça a justiça e Deus convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque é Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, queridos, o que nós precisamos é isso, o que nós precisamos ter em mente é essa direção, né? Então, eu fui um dos testemunhos que me impactou de forma tremenda, né? E Deus levantou primeiramente um profeta amigo nosso, e falou, olha, pode contar os dias, porque eu vou arrancar esse vizinho com raiz, com tudo. E nós morávamos vizinho a esse cidadão. Se o vizinho da frente já estava incomodado com as músicas, com o som extremamente alto, que dirás nós, né, que estávamos parede e meia com esse vizinho. Na verdade, era uma parede que separava uma casa de outra. Mas nós vencemos ali em oração. Por quê? Porque Deus proveu ali a bênção. E Deus, ele é o que ele é. E Deus, ele faz o que ele faz, né? E, queridos, são decisões certas. São decisões certas. Um outro testemunho foi de um colega, né, onde fui chamado para lecionar. E eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito das coisas certas, né? Não somente na igreja, né? Não é que eu seja perfeccionista, nada disso. Apesar do erros que eu tenho, das minhas limitações de que eu sou, eu procuro fazer o melhor. E chegando ali na escola, né, eu tenho esse dom espiritual que Deus me deu, essa graça. E aonde eu chego, né, graças a Deus, eu converso, eu sorrio, eu, né, faço o melhor. E esse professor ficou com inveja de mim, né? Nada contra ele, ele se tornou até meu melhor amigo. E eu ganhei aquele professor que estava com inveja de mim, né? Praticamente para Jesus. Falei do amor de Deus para a vida dele, né? E dali, em vez de tornar inimigos, me tornei amigo dele. É como diz esse Abraham Lincoln: se eu torno um inimigo meu amigo, eu destruo um inimigo, né? Então você precisa entender que a vida não é só de inimigo, você não precisa fazer inimigos, você precisa fazer mais amigos. Muitas das vezes o cristão ele é colocado como chato, como arcaico, como obsoleto, como antipático, como rabugento. Por quê? Porque eles não têm o discernimento de espírito de fazer as coisas corretas como Deus manda, né? Não significa que porque você vai pregar o evangelho que você vai ser inimigo das pessoas. Nada disso. Então você tem que ser amigo das pessoas.
Porque Deus conhece, queridos, o nosso coração, Deus conhece as nossas vidas, Deus conhece a nossa forma de ser, a nossa forma de falar. E o nosso maior púlpito, o nosso maior palco de pregação é onde nós estamos. Por quê? Eu louvo a Deus pela igreja, a igreja é uma bênção. Eu venho de um protótipo de igreja, de um arquétipo de igreja, né? Todo mundo sabe minha história, extremamente intrínseco na igreja, né? Uma raiz extremamente profunda da igreja batista, né? Fui para o seminário, essa coisa toda que você já sabe, como eu conto muito aí. Agora, a verdade é o seguinte, já preguei 1000 em igreja, fiz 1000 em curso, participei de 1000 em congresso, em igreja, né? Vou com todo amor e carinho pregar nas igrejas. Agora, o seu palco não é na igreja, o seu palco é lá fora. O seu palco é onde você está. O seu palco para você irradiar luz aonde você está, né? É no seu trabalho, na sua casa, é na sua vizinhança, é aonde você está. É como alguém disse, eu parei de reparar as palavras, agora reparo as ações, porque as palavras convencem, os exemplos arrastam, né? Agora, claro que sempre vai ter aquele os Tobias Sambalate que, a despeito daquilo que você faz ou decidir fazer, vão lhe perseguir, né? Mas sempre vão cair por terra porque Deus é contigo. A direção certa, queridos, a direção certa, porque Deus ele conhece sobre as nossas vidas. Eu estava vendo uma meditação, porque, queridos, eu gosto muito desses homens do passado, né? Ou seja, não são homens do passado, são homens recentes que estão no seu ministério proativo, né? Para mim são mestres, né? Por exemplo, eu falei aqui do Bispo Átila Brandão, assisti uma mensagem dele fantástica ontem, Deus falou poderosamente comigo no meu coração. E eu sou grato a Deus por essa velha guarda, né? A Valnice Milhomes, o Caio Fábio, né? O Malafaia, dentre tantos outros relevantes. Claro que o Caio Fábio foi o único que teve um desvio doutrinário e precisa ser resgatado para a glória de Deus. Mas todos permanecem firmes na sã doutrina, né? Mas, por exemplo, o Caio Fábio foi um homem que influenciou o pastor Neu Barreto, né? O Malafaia influenciou o pastor Oswaldo Lobo, Valnice Milhomes influenciou o bispo J.B. Carvalho, o bispo Átila influenciou, creio eu, que a própria Cleo Rossafá. Então são homens que abriram o caminho do evangelho para hoje que o evangelho tivesse uma conotação muito importante e brilhasse mais aqui no Brasil, no cenário brasileiro, no protestantismo brasileiro, né? Agora, o que ocorre é o seguinte, então o bispo Átila Brandão, ele conta o seu testemunho, né? Ele conta o seu testemunho como Deus suscitou ele para pregar o evangelho, e ele fala que ele foi de alto grau do satanismo, né? E Deus transformou esse homem em uma luz poderosa do reino de Deus, né? Do corpo de Cristo, abençoando, né? E ganhando almas para Jesus. Eu me lembro que eu assistia os canais, né? Quando eu vinha no seminário, sábado, e um dos canais prediletos para assistir era o Caminho das Árvores, né? E tinha um culto de sábado. E minha esposa é de lá, é oriunda de lá. Minha esposa nasceu no Caminho das Árvores. Que surpresa agradável de Deus, né? Mas o que ocorre? Então, e ele contando vários testemunhos, como Deus usa a vida dele, né? E ele contou um testemunho quando Deus usou a vida dele e Deus salvou, né? Uma das primeiras almas que ele deu para Jesus foi uma amante sua, né? Ele estava lá pregando na Donep e uma mulher, né? Surgiu, uma mulher muito bonita, né? Segundo as palavras dele, de olhos verdes, e falou que se ele não se lembrava dela. Ele falou, não me lembro. E ela contou o caso, ele veio a falar e ele deu uma palavra e ali aquela mulher citou a Jesus. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A direção certa na vida das pessoas, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A direção certa na vida das pessoas, né? E ele falou também de um testemunho, vários testemunhos, onde Deus usou ele para levar uma cesta básica em um lugar a um pastor que estava padecendo necessidade. E ninguém sabia, nem ele mesmo sabia. Ou seja, é a direção certa que Deus dá. É a direção certa que Deus usa as pessoas. A direção certa que Deus orienta as pessoas, né? Então nós devemos tomar a direção certa, querido. A direção certa em Cristo Jesus.
a direção certa ele vai fazer, vai nos fazer tomar o destino certo, decisões certas, destino certo, você é resultado das suas decisões, dos seus destinos. Aonde você quer chegar é resultado das suas decisões e do seu destino. Pois bem, eu me lembro que nós tínhamos um carro que sempre queimava o fuzil e nenhuma oficina conseguia cuidar daquele carro. E foi algo espiritual. E um pastor, colega meu de seminário, que estava se formando também comigo, e ele viu aquele problema onde estava. Né? Ele abaixou e por acaso, não foi por acaso, foi por Deus, né? Quando nós detectamos ali, demos ré, ele viu a produção daquele problema e resolveu. E assim Deus resolve nossos problemas. Assim Deus resolve as nossas transgressões. Assim Deus resolve a nossa dificuldades. Não despreze, queridos, a correção. A Bíblia fala que o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. O tolo despreza a correção, né, do seu pai, dos seus mestres, do seu pastor, né? E você precisa estar debaixo da correção, uma correção sábia, claro. Deus ele levanta pessoas para falar com amor, com carinho, com desvelo, né? Para que você venha ser uma bênção na vida das pessoas, né? Eu sempre fui um homem que tive uma escuta muito grande. Esta é uma das razões porque Deus me colocou no ministério, né? Essa é a razão porque eu vim para o ministério. Porque eu tive uma escuta à voz de Deus muito grande, né? E como hoje eu tenho, né, uma escuta de ouvir a voz de Deus, deixar Deus entrar na minha vida, no meu coração. E eu vejo como Deus trabalha na vida das pessoas. E eu vejo como Deus ele transforma a vida das pessoas. E eu vejo como Deus ele usa processos, ele usa de meios para abençoar quem ele quer abençoar. Ele usa a circunstância, né, a convergência para abençoar quem ele quer abençoar. Então, e isso é muito bom. A Bíblia fala que o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Ou seja, o longânimo ele traz paz. O homem iracundo suscita contendas. Por quê? Porque a base dele é a contenda. Ele quer contender, ele quer estar certo. Queridos, não discuta para quem está certo, por quem está certo. Isso é o quê? É uma direção certa. Você precisa dar, como diz a Bispa Cléo, a razão quem quer que seja, né? Ou seja, você não vai brigar por coisas fúteis, inúteis, né? Banais, porque Deus não quer que você faça isso. Como eu falei em dois casos. O caso do vizinho, né, que cerca por 2 ou 3 anos, ele atormentava a vizinhança toda. O vizinho da frente, a rua toda, e quem sabe até o bairro, estava colado em meio com a nossa casa. Então ali foi um teste de fé que nós passamos. Nós começamos a orar, começamos a declarar, começamos a profetizar. E Deus mudou a nossa sorte, Deus mudou a nossa história, né? Então, na data do meu aniversário, Deus levou aquele vizinho com raiz, com tudo. Por quê? Porque Deus ele vela a sua palavra para cumprir, né? Então, glória a Deus por isso. Aleluia. Deus é fiel. E você precisa entender, queridos, não lute contra o homem de coração iracundo, né? O homem de coração iracundo, isso é sabedoria. O homem iracundo suscita contenda, mas o longânimo apaziguará a luta, né? O homem iracundo, ele suscita contenda, mas o longânimo, ele vai apaziguar, ele vai trazer paz às pessoas. Até porque se você discutir com uma pessoa iracunda, até se eu discutisse com aquele vizinho, ele me arrebentar todo, porque como diz os filósofos, ele é especialista em baixaria, né? Ele ia me xingar, ele ia me dizer liberdade, e eu ia ficar com a cara de tacho, né? Ia dar mau testemunho e ficar com a cara de tacho. Mas Deus que peleja por nós. E o que foi que eu fiz? Eu fui sábio.
eu recuei, né? E na oração, colocando aquele vizinho em oração, como eu aprendi os valores bíblicos, né? Aquilo que me norteia. Eu já vi pastores, né? Pastores que já saiu na mão, que já brigou, que já foi para justiça, algo que poderia ser totalmente evitado e ainda ganhou um inimigo, né? Por falta aqui de sabedoria, falta de entendimento, falta de discernimento. Provérbios 29, 22 vai dizer o seguinte: o servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá, né? Tem visto um homem precipitado nessas palavras, maior esperança há no tolo do que nele. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões, né? Ou seja, o homem iracundo, ele vai produzir aquilo que está na alma dele, né? Criar contenda. É o produto que ele produz. É o produto que ele produz. É o produto da sua ação, né? O homem iracundo ele vai produzir o que? Contenda. O homem sábio vai produzir o que? Paz. O homem iracundo vai produzir o que? Contenda, briga. Você vai ver que ele vai suscitar contenda, né? E o apóstolo Paulo ele fala sobre uma decisão certa, né, para as pessoas que suscitam contenda, suscitam briga, suscitam ódio, suscitam rancor, suscitam amargura. E dentre todos esses, você tem que amar todas as pessoas, você tem que amar todo pecador. Mas claro que você não vai ficar concordar com o seu pecado. Não, você não vai concordar. Eu não posso concordar com o pecado que eu cometo. Eu tenho que lutar contra os pecados até e trazer a cruz de Cristo sobre a vida dele, né? Sobre ele. Então, por quê? Porque Deus, queridos, ele se agrada de pessoas que tenham um direcionamento, uma direção vinda do Espírito. A direção vinda do Espírito que é perfeita, é agradável a Deus, né? Aí vai dizer aqui, você pode perceber que Deus ele dá os arquétipos. Tito 1,7 diz o seguinte: porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, né? Então, é isso que precisa ser abordado. É isso que nós precisamos fazer. Nós temos que ser uma bênção, né? Eu falei no caso ali, nada contra, não tenho nada contra ali o Aldemiro, Deus abençoe a vida dele, né? Tem uma irmã que gosta muito dele, mas o que ele precisa trazer é a luz de Cristo, né? Porque se ele fosse sair maldiçoando, já pensou se Jesus saísse maldiçoando as pessoas que perseguia? Já pensou se Jesus saísse praguejando as pessoas que caluniaram dele? Você precisa ser. Agora, o fato de você ser, isso não significa que todos vão reconhecer. Não. O fato de você ser não significa que todos vão reconhecer e vão aplaudir você. Pelo contrário, né? É como diz a Joyce Meyer: não pense que você aceitou Jesus, que o diabo vai estender um tapete vermelho para você passar. Não, ele vai esperar você com foice, com espada, com facão, com metralhadora. Agora você tem a arma do Espírito que anula e neutraliza todas as ciladas do diabo e submete, como diz lá em Romanos, né? Em breve Deus de paz, uma graça está mais debaixo dos nossos pés, né? E você tem autoridade para desfazer toda a ação do diabo contra a sua vida. É no Salmo, como diz Salmo 91, que tem ali 4 sentenças, né, contra os nossos inimigos espirituais, emocionais, né, físicos e psicológicos. No Salmo 91 tem essa chave. Se você observar ali, terror noturno, são o quê? Porque muitas coisas acontecem à noite, né? Muito sequestro, muito estupro, terror noturno, né? Seta que voa de dia, né? A mortandade que assola meio-dia.
Então você precisa ter essa concepção e esse discernimento para repreender no nome de Jesus, porque você precisa enviar uma voz de comando a Satanás e seus demônios. A voz de comando está com você. A voz de comando está com você que tem a palavra do Senhor. Né? Então você precisa enviar uma voz de comando, não as pessoas. As pessoas você tem que amar, perdoar, gostar das pessoas. Agora, o Satanás tem que repreender Satanás. Jesus repreendeu o Satanás que estava em Pedro. Jesus repreendeu os discípulos, Tiago, até Tiago e João, muitas pessoas não falam isso, mas repreendeu Tiago e João por sua filosofia. Né? Jesus repreendeu a Judas. Então, você precisa falar aquilo e repreender no nome de Jesus aquilo que vai de encontro com o Evangelho. Né? Aí você vai ver algo aqui também muito preponderante. Tito 3, algo que eu sempre falo. Tito 3, 10. Ao homem, alguns têm aqui herege, né? Ou iracundo, depois de uma outra admoestação, evita-o. Ou seja, você vai falar a verdade, você vai estar com a verdade. Mas se a pessoa ela lhe retroceder com pedras, você evita aquela pessoa. Você vai falar uma outra vez a verdade. Por quê? Porque o tolo ele não compreende a sabedoria do sábio. Né? Por isso que a Bíblia fala que evita. Por quê? Porque senão ele vai se tornar seu inimigo. Todo tolo, quando alguém dá o conselho, ele se torna seu inimigo. Então, não queira falar da sua religião para outra pessoa, apenas ore. Uma pessoa que não quer a lei de Cristo. Não queira impor o evangelho a uma pessoa que não queira aceitar esse evangelho. Apenas declare a palavra de Deus, né, sobre aquela pessoa. Ore, faça campanha, jejune, né? Você tem as armas estão em suas mãos, né? Foi como uma vez fui pregar num lugar e estava lá com o obreiro, e o obreiro chegou e e o rapaz era a casa ao qual nós fomos visitar. O dono da casa era pai de um obreiro da igreja, só que ele era extremamente católico. E o obreiro chamou a mim e outro obreiro da Assembleia de Deus. E o obreiro da Assembleia de Deus chegou. Né? Eu sempre sou uma pessoa comedida, eu olho, observo, fico ali em espírito de oração, discernimento. Né? Quem me conhece sabe que para falar só quando é me cabido, quando eu estou com a direção de falar com o Espírito Santo, aí você vai vir me falar aqui. Haja visto minhas falas, né, meus vídeos são de 1 hora aí e tal, porque é o Espírito Santo que me impressiona, mas eu sei o momento certo, eu sei a hora certa. E aquele obreiro mandou tirar ali os altares daquele lugar. E o dono da casa teve que expulsar aquele obreiro da casa, porque por falta de sabedoria daquele obreiro, né? Porque ele mandou tirar o altar, dizendo que o altar do diabo. Eu falei, meu Deus, fala com ele, meu querido, isso é falta de sabedoria. Depois ali chamei ele particular e falei, isso é falta de sabedoria, querido. Tenha discernimento. E ele viu, é verdade. E eu era seminarista na época. Por quê? Porque ele fez isso, né? Qual é o dever dele? Orar, jejuar, né? Declarar o amor de Deus. E ali ele havia as portas sendo mudadas. Né? As portas sendo mudadas. Porque, queridos, quem estabeleceu a igreja foi Jesus, não fui eu, não foi o apóstolo Paulo, não foi nem esses homens brilhantes que você vê na Bíblia, nem Davi, nem Abraão, que o povo fala muito, né? Nem Moisés. Quem estabeleceu a igreja foi Jesus, né? Quem comissionou a igreja foi Jesus. Quem me comissionou como pastor foi Jesus, não foi nem eu mesmo. Né? Claro que é uma bênção ser pastor, é uma graça ser pastor, né? Mas já pensou se não tivesse igreja, não tivesse pastor? Cada um ia seguir seu rumo, né? Mas o que ocorre é o seguinte, que Deus, ele que comissionou a igreja, né? Deus, ele comissionou a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? Então, queridos, você precisa ter a sua boca para abençoar, né? Por quê? Porque o homem iracundo, ele vai suscitar contendas, né? E como diz Tito 2,10, ao homem herege, depois de uma ou outra administração, evita, né? Porque você não pode praguejar, você não pode entrar na linha dele, você é superior a ele, você está num nível maior do que ele, né?
E pare com os ditados, né? Vá para o diabo que o carregue. Eu já vi muitos pastores falando de púlpito. Vá para o diabo que o carregue, vá para o raio que o parta. Né? Por exemplo, eu gosto muito do pastor Silas Malafaia, mas às vezes ele usa algumas entonações que para a gente não cai bem como servo de Deus. Né? Não, mas tem sincero. Ele é sincerista, porque sinceridade, muitas das vezes a sinceridade vai trazer um ânimo. A pessoa que é sincera, ela vai proteger você. Existe uma diferença entre sinceridade e sincerista. O sincerista, ele fala a verdade, mas cria um caos. Né? O sincero, ele fala a verdade com sabedoria. A mesma verdade com sabedoria. Né? Foi aquilo que Deus fez repreendeu Davi, foi como Deus fez com outros e outros. Né? Com o apóstolo Paulo, né? Com Paulo com Pedro, e dentre tantos outros exemplos relevantes. Por quê? Então, você tem o quê? A direção certa, né? E a decisão certa. E é melhor você fazer aquilo em Deus, queridos, mesmo que as pessoas não compreendam, mas está na direção de Deus. Né? Você precisa, às vezes, tomar uma decisão radical de fazer um jejum, você tomar uma decisão radical de fazer uma campanha, uma decisão radical, né? Claro, tudo diante do Espírito Santo, né? De você orar mais, buscar mais, subir monte, cada um deles vai dar uma direção. Então, é melhor você buscar a direção certa. A direção é certa, fique na direção certa. Né? Jesus, muitas das vezes, não foi compreendido nem pela sua própria família. Né? Jesus, a maioria da família de Jesus não compreendia Jesus, porque o ministério, queridos, não tem nada a ver com apoio ou não. O ministério significa dizer que você tem que fazer aquilo que é certo. Né? Significa dizer que você vai fazer aquilo que é certo. Né? Eu não vou procurar aplausos, eu não posso procurar holofotes, eu tenho que falar a verdade. Né? Eu sei que existe, né, no ministério vários dons, vários conceitos, mas eu procuro fazer aquilo que é verdade. Eu procuro fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, né, de forma sucinta, de forma equilibrada, de forma maravilhosa. Né? Nesse tempo de redes, né, a qual a pandemia parou o mundo, o quanto a igreja foi abençoada por vários pastores derramando seu conhecimento naquilo que Deus lhe deu, nas redes sociais, nos meios sociais, né? E foi uma benção, porque a princípio, agora não, que a igreja está mais aberta, está, graças a Deus, voltando ao seu patamar normal, mas a princípio, né, as igrejas não poderiam fazer culto, então os pastores alcançaram muitas pessoas, e dentre tantos outros, né, Deus me deu essa graça também, né? E continuamos exercendo um dom que foi dado em mim por imposição de mãos e de profecia. Porque eu creio na profecia. Independente se eu tenho 1 milhão me apoiando ou 1 milhão contra, a minha questão é fazer a direção certa. Né? É fazer as coisas certas. É fazer as coisas certas acontecerem. Né? E nós temos que ter essa direção. Né? Por exemplo, nós tínhamos... até na minha família tinha um grupo, né, onde um grupo era dirigido com as pessoas que não tinham compromisso com Deus, nada contra pessoas, eu amo as pessoas, todas as pessoas, mas tinha pessoas que não tinham uma direção de Deus. Pelo contrário, eu estava lá no mundo e dava palpite acerca da Bíblia. Agora imagine eu, um pastor, vendo alguém falando e falava ao seu ponto de vista, o camarada mergulhado no pecado. Nada contra a pessoa participar em um grupo, mas eu estava vendo que a direção era ele. E eu comecei a me posicionar e colocar a direção certa, né, daquilo que a palavra de Deus é. E tive que sair daquele grupo. Por quê? Porque a direção estava sendo errada. Né? Às vezes, as pessoas, muitas das vezes, não foi o caso, mas muitas das vezes a pessoa com despeito, com ciúme, com inveja, que você não quer dar o crédito a você que é um pastor, a você que é um líder, né, principalmente na sua família, para que não venha reconhecer a sua autoridade. Ele respeita, mas não quer reconhecer a sua autoridade. Mas nós devemos nos impor e fazer a posição daquilo que Deus nos impôs pela Bíblia. Né? Então você vai ver Jesus trabalhando assim direto. Jesus, muitas das vezes, ele trabalhava e ele não tinha o apoio nem da sua própria família. Jesus, né?
Você vai ver até em algumas decisões, Maria dando alguns conceitos a Jesus, como em Caná da Galileia: o que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora, né? E para poder dar uma direção melhor. Jesus amava Maria, Jesus amava todo mundo, mas às vezes as pessoas vai falar um poder latente da alma, e isso, algumas das vezes são igual Pedro, né, que vão já contra o evangelho. Nós devemos ficar com a palavra. A Bíblia fala que quem não deixar seu pai e sua mãe em favor de mim, não é digno de mim, né? Quem não deixar seus parentes, né? Ou seja, o evangelho, querido, é uma pérola, um tesouro que você encontrou, que você deve guardar com todo carinho e proteger esse tesouro. E aqui é a sabedoria, né? Proteger esse tesouro segundo a palavra de Deus. Então você precisa ter o discernimento, a direção certa e a decisão certa em Cristo Jesus, pela palavra de Deus. A Bíblia fala que pela palavra de Deus e pela oração nós somos santificados. Pela palavra de Deus e pela oração nós somos restaurados. Pela palavra de Deus e pela oração nós somos abençoados por Deus. Então, queridos, que Deus abençoe seu corpo, a sua alma, seu coração. Que Deus lhe dê uma direção, que Deus abençoe grandemente a sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E não esqueça, Deus, você é amado de Deus, você é eleito, querido de Deus. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, né? Eu abençoo todas as pessoas que estão fazendo aniversário hoje. Em nome de Jesus, declaro a bênção, a paz de Deus sobre a vida de todos vocês que estão fazendo hoje aniversário 30 de agosto de 2021. Em nome de Jesus, receba as bênçãos de Deus, a prosperidade, o amor e a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça de compartilhar aqui essa mensagem, de colocar o seu like, de comentar. Isso ajuda muito o nosso canal, porque o nosso canal está aqui para falar do reino de Deus, né? Nós estamos aqui não para querer ser um popstar, como tem muitos outros aí, e nós estamos aqui falando da relevância da palavra, com equilíbrio, sabedoria e graça de Deus. Amém? Então Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço e até amanhã.